A partir de hoje, a CNN Brasil faz uma série de entrevistas com prefeitos e também governadores dos 5 estados e das 5 capitais mais populosas do país. Esse espaço, é claro, aberto para que se faça um balanção dos trabalhos durante o ano de 2025. Governadores se preparam para encerrar o mandato, já os prefeitos vão completar um ano de trabalho, por isso é muito importante ouvi-los. A gente começa então com Álvaro Damião, que é prefeito de Belo Horizonte. Vai aparecer aqui na tela, dividir o espaço comigo. Agradeço, viu, prefeito, a sua presença. Desejo, antes de mais nada, um bom dia. Obrigado, viu, pela presença mais uma vez. Bom dia, Renan. Eu que agradeço pelo carinho e agradeço pelo convite para poder falar para todo o Brasil aqui na CNN. Muito obrigado. Começo fazendo a primeira pergunta para o senhor, né? O senhor, prefeito, assumiu a prefeitura no final de março, depois da morte do então prefeito, reeleito em BH, em Belo Horizonte, Fouad Noman. Período, acredito, muito difícil, né? Como é que o senhor avalia, portanto, o trabalho desde então? Renan, a transição foi muito difícil e todos acompanharam, né, o carinho que eu tinha pelo prefeito Fouad. A gente sofreu juntos ali. E para mim foi tudo muito difícil. Eu nem computo os primeiros meses enquanto ele estava internado e eu à frente da prefeitura. A gente estava fazendo o que a gente podia, a gente estava segurando a barra, como a gente diz aqui em Belo Horizonte. Depois disso a gente começa um trabalho, um pouco do que o Fouad deixou, um pouco do que a gente queria apresentar, mas eu termino o ano com um balanço positivo. A gente conseguiu implementar alguns programas importantes em Belo Horizonte. Nós lançamos recentemente o Catraca Livre. Somos uma das poucas capitais do Brasil que oferece, a partir de agora, desde ontem, passagem de graça para o povo de Belo Horizonte, aos domingos e feriados. Isso é um ganho para a cidade. Eu nasci aqui na cidade. Eu, como Belo Horizontino, sonhava um dia poder ver isso acontecer na nossa cidade e hoje Belo Horizonte tem condições de fazer o que está fazendo. Nós lançamos recentemente um programa Viver de Novo, que é para poder não tirar moradores de rua. Eu não uso essa frase aqui porque para mim morador de rua não é problema. O problema é morar na rua. Morador de rua é um ser humano como eu, como você, e às vezes por um problema psíquico ou um tipo de problema em casa, ele acaba indo para as ruas da cidade. Então nós lançamos um programa que é inédito no Brasil, mandamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para poder incluir esses moradores de rua nos contratos da prefeitura, principalmente no setor de obras e parques e jardins, porque a gente quer empregar essas pessoas, a gente quer dar a essas pessoas a condição de viver de novo, porque eu não acredito que eles estão felizes vivendo da forma como eles vivem pelas ruas da cidade, não só em Belo Horizonte, como em qualquer outra cidade do Brasil. Prefeito, lembrando que o prefeito Álvaro Damião está conversando com a gente direto dos estúdios da Itatiaia, nosso grande parceiro, né? Enfim, nossa grande parceria, as co-irmãs CNN e Itatiaia. Prefeito, o senhor mencionou das dificuldades pós, infelizmente, a morte, né, de Fouad Noman. Eu queria saber como é que o senhor consegue elencar, portanto, nesse primeiro ano, as maiores dificuldades da cidade que você teve de enfrentar. O senhor mencionou a respeito dos moradores em situação de rua, mas o senhor consegue elencar os desafios, tamanho aí, as dificuldades que foram enfrentadas ao longo desse primeiro ano? O início de qualquer trabalho, Renan, com o prefeito não é diferente, é a transição de filosofia. Né, principalmente a filosofia. O que você quer para a cidade? Passar isso para as pessoas, para as secretarias, por exemplo. Uma das coisas que a gente terminou em Belo Horizonte, que a gente não gosta e a gente via acontecendo, porque eu fui vereador por 2 mandatos também na capital, o problema não é na minha secretaria, o problema é na secretaria tal. Eu falei, não, o problema não é na secretaria tal, o problema é no governo. Então, no nosso mandato, secretaria não passa problema para outra secretaria. Secretaria divide os problemas para poder resolver o problema do povo.
povo de Belo Horizonte, o problema é do governo. Antes o problema, morador de rua, as pessoas que moram na rua, isso é um problema da Secretaria de Assistência Social. Eu falei, não, isso é assistência social, isso é saúde, isso é de todo mundo, isso é do prefeito da cidade. E nós conversamos com todos para poder chegarmos à conclusão que chegamos, que precisamos não só oferecer um lugar para essa pessoa dormir, como também oferecer um trabalho para ela, uma condição dela trabalhar durante o dia, senão ela vai ficar durante o dia nas ruas da cidade. Então isso foi feito em comum acordo com todas as secretarias. Belo Horizonte hoje eu posso te dizer que pegou bem ser a cidade do sim. Belo Horizonte estava muito a cidade do não, não podia fazer nada, nada. Muito mais fácil, Renan, eu falar não para você, porque o não numa reunião, ele acaba com a reunião. Não tem mais por que a reunião. Falei não, acabou. Pode construir esse prédio? Não, não pode. Pode fazer isso aqui? Não, não pode. Pode colocar abrir um bar aqui? Não, não pode. E a Belo Horizonte estava vivendo assim. E Belo Horizonte foi ficando para trás, ficou acomodada a dizer não para as pessoas. Hoje eu recebo e agradeço aqueles que querem empreender na cidade. Aquele que quer empreender na cidade, ele será recebido e já está sendo recebido com tapete vermelho pelo prefeito da cidade. Prefeito Álvaro, trago agora para a nossa conversa a nossa analista de política, Isabel Mega, para participar desse nosso bate-papo. Inclusive, a Isabel já está aparecendo aqui na tela conosco. Tem uma pergunta para o senhor. Isabel, é contigo. Oi, prefeito. Bom dia para o senhor. Bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. O senhor estava falando desse programa da Catraca Livre em Belo Horizonte. Tem uma ideia também a nível federal, né? Claro que tem uma dificuldade até mesmo orçamentária. Seria um programa muito caro de ser implementado. Talvez não tenha andamento já para o ano de 2026. Mas é visto até como uma ideia de uma futura promessa de campanha do presidente Lula. Como é que é o olhar de vocês nas cidades brasileiras sobre a ideia de implementação disso a nível federal? O senhor teve alguma interlocução com o governo Lula também antes de fazer essa implementação em BH? Sobre a implementação, não, porque ela não tem nada a ver, eu desvinculo essa implementação, o Catraca Livre, do tarifa zero. É uma outra questão, o que a gente criou aqui em Belo Horizonte, e é dentro dos moldes que a Prefeitura consegue pagar. Nós estamos pagando, por exemplo, em parceria com a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores que me ajuda a proporcionar o Catraca Livre aos domingos e feriados em Belo Horizonte, com o dinheiro que ela devolve no fim do ano para a Prefeitura de Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, o custo disso deve ficar em torno de 40, 50 milhões, e a Câmara me devolve 70. Mas se eu tivesse que investir social para poder oferecer isso às pessoas, eu investiria, mesmo que fosse um dinheiro do Tesouro da Prefeitura. Agora, você bancar toda a passagem durante toda a semana, isso tem que vir do governo federal. Eu conversei com o presidente Lula, ele esteve aqui na semana passada sobre esse assunto, ele já está conversando com os ministros dele sobre esse assunto. Eu estive na Frente Nacional de Prefeitos em Brasília para poder falar sobre esse assunto, e sem vir dinheiro do governo federal, é impossível uma prefeitura igual a de Belo Horizonte arcar com mais 1 bilhão e meio de subsídio. Nós já arcamos com quase 1 bilhão de reais. Foi assim em 2025. Se eu colocar mais 1 bilhão e meio nas costas da prefeitura, eu quebro a prefeitura. Por isso não foi para frente. O que as pessoas têm que entender é que todos nós queremos. Ninguém quer tirar o direito de dar uma passagem de graça para as pessoas. Mas o problema é quem vai pagar isso. E com o governo federal participando financeiramente, aí sim eu acho que os municípios conseguem pagar. Prefeito, sabemos muito bem que período de chuva é bastante complexo, não só para BH, como também para várias outras capitais, cidades espalhadas pelo Brasil. Esse final de semana a gente teve muita chuva, vários córregos por aí transbordaram, árvores caíram, carros arrastados, ali na região da Pampulha, né, foi bastante impactada. BH tem um histórico de desastres, principalmente nesse período, como eu disse, chuvoso. Como é que a Prefeitura tem se preparado para esse momento, apesar de várias obras ainda em andamento? O que fazer, né, enquanto essas obras ainda não estão prontas? Como é que o senhor pode trazer para a gente um olhar a respeito desse momento?
Ela se preparou, viu, Redão? O que eu posso dizer para você, e a gente conhece bem a cidade, é que se não tivesse sido feita uma preparação durante os 2 últimos anos, hoje a situação era muito pior. O que a gente viu hoje, a gente estaria vendo de forma muito pior do que vimos. Pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Porque Belo Horizonte hoje criou várias bacias de contenção. São várias bacias espalhadas pela cidade. Claro que nem todas elas ainda estão operando 100%. E por isso a dificuldade de conter a chuva. Nós temos vários córregos passando pela cidade, pelo centro da cidade. Isso dificulta demais. Belo Horizonte cresceu muito. Belo Horizonte hoje tem 2,5 milhões de habitantes. E esse crescimento até desordenado, por quê? Porque os córregos ficaram por baixo, essas galerias que foram sendo criadas debaixo da cidade, hoje elas implicam em quê? Para onde que vai essa água? As bacias de contenção que foram criadas nos últimos anos no governo do prefeito Fuad e que tiveram andamento com a gente, elas minimizam demais o impacto. O que a gente computa em Belo Horizonte são vidas. Nenhuma vida foi perdida em 2025. Tomara que seja assim também em 2026. Claro, a gente não quer só não computar vidas, como danos materiais para aqueles que são atacados, que são atingidos, né? No momento como esse, como aconteceu, por exemplo, você falou de duas, onde a chuva inundou, na Alberto Sintra, que é uma região de Bares aqui em Belo Horizonte, e também na Bernardo Vasconcelos. Mas a gente sabe das dificuldades, e o Belo Horizontino sabe como a gente está enfrentando isso tudo. Belo Horizonte é conhecido como cidade jardim. São árvores para todos os cantos da cidade. A gente tem que agradecer por isso. O que a gente está fazendo agora com a Secretaria de Meio Ambiente é não só mapeando, porque todas as árvores são mapeadas, mas vendo quais delas correm realmente o risco de cair, como a ventania de 50 km por hora, como aconteceu no final de semana aqui em Belo Horizonte. Nós estamos mapeando esse risco para que quando chegue essa época, essas árvores não precisam cair para depois serem retiradas pela Prefeitura. Isabel Mega tem mais uma pergunta para o senhor, prefeito. Prefeito, a gente está vendo aí nas nossas imagens de BH, imagens também da Lagoa da Pampulha, um cartão postal muito querido da população de Belo Horizonte, dos mineiros como um todo, e que está entrando numa nova fase também com navegação, né? A gente sabe que houve um período de bastante discordância entre o governo de Minas Gerais e a prefeitura sobre essa etapa. Queria que o senhor trouxesse uma atualização sobre isso e se há previsão também de melhorar a estrutura ali ao redor e melhorar, inclusive, a qualidade da água, né? A gente sabe o quanto é um ponto importante de passeio ali dos mineiros da capital mineira, mas tem muita gente que ainda reclama sobre as condições dessa localidade, sobre o cheiro muito ruim também, que até inviabiliza passeio de muita gente, né, prefeito? O que eu posso te dizer, Isabel, é que eu estive esse sábado, domingo, né, com o pessoal da Marinha, sábado, com o pessoal da Marinha, e nós voltamos a navegar na Pampulha. E o que precisamos também desmistificar é o cheiro da água da Lagoa da Pampulha. Nós temos um esgoto na cabeceira do aeroporto da Pampulha que cheira mal. Não é a água da Pampulha que cheira mal. E é isso que nós temos que desmistificar e nós estamos fazendo isso em Belo Horizonte. A Pampulha é muito grande. A parte onde ela é navegável a partir de agora, e nós colocaremos um barco lá essa semana para que turistas possam conhecer essa Pampulha que eu estou falando. É o espelho d'água. É ali na região do Mineirão, para você que está em todo o Brasil, para você se identificar, é na região do Mineirão, do Mineirinho, da Igreja São Francisco, do museu, né? É nessa região que será navegável. A parte de cima dela que recebe um esgoto imenso, principalmente vindo da região da Grande Belo Horizonte, não é só de Belo Horizonte, principalmente da região da Grande Belo Horizonte, de Contagem, por exemplo, isso é com a Copasa. E nós estamos trabalhando com a Copasa para que a gente possa retirar definitivamente esse esgoto dali. Nós temos um contrato vencendo agora, a Copasa já nos procurou para poder renovar esse contrato e nós estamos colocando nesse contrato que ela retire imediatamente esse esgoto dali. Nós não vamos aceitar no nosso mandato esgoto na Lagoa da Pampulha. A gente conversou com o prefeito Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte. Agradeço também a Isabel Mega por estar comigo junto nessa conversa. Prefeito, obrigado pela presença aqui na CNN Brasil. Desejo ao senhor uma ótima segunda-feira e, claro, uma boa semana. Obrigado a você, obrigado Isabel, a todos da CNN. Obrigado, prefeito. Prefeito.
Vamos só lembrar que as entrevistas sobre esse balanço das gestões, tanto de prefeitos e governadores, continua, tá? Amanhã a CNN conversa com o Jerônimo Rodrigues, que é governador da Bahia. Essa conversa acontece a partir das 8 horas da noite no CNN Prime Time.